convido a abrir a Bíblia no Salmo 1, versículo 1. Conversar um pouco nesse salmo. Enquanto você abre, eu queria te dar um alerta para que não venhamos a parar de orar e interceder pelos missionários, por aqueles que estão retornando, por aqueles que ainda estão no campo. É bom que a gente vai vendo no grupo o que vai acontecendo, a gente vai vendo no grupo os testemunhos, vai vendo no grupo Jesus agindo no Uber, Jesus agindo na escola. Então a gente precisa estar atento, porque nós somos importantes nessa missão em oração. Às vezes somos negligentes e Deus pode procurar alguém na brecha pelos missionários. Deus pode procurar alguém na brecha por eles hoje, nessa viagem de retorno, na ida, no processo, numa conversa, na porta que bateu, que não se sabia o que tinha lá. E Deus procura pessoas na brecha. E vão encontrar cada um de nós em oração por eles. Então, as missões são feitas pelas ofertas, mas pelos pés dos que vão, mas também pelo joelho de quem fica. Então não se esqueça, ore diariamente, interceda a cada momento, para que a gente não perca esse foco. Abriu aí, Salmo 1? Amém? Amém. Antes de lermos, eu queria compartilhar com vocês uma situação que tem sido novidade. Nos últimos anos, algumas profissões, algumas funções estão surgindo que antes nunca se pensaram que teria. Hoje em dia, por exemplo, existem pessoas que ganham a vida como digital influencers. Até para falar é difícil. Nada mais são do que pessoas que, pelo que fazem, o que apresentam, o conteúdo, por serem conhecidos, usam das redes sociais para viver, para mostrar o que eles vivem, seus conteúdos. A partir disso, ele promove um produto e vai vivendo pela sua influência. Pessoas hoje ganham a vida e muitas pessoas vivem bem apenas a partir da sua influência. Existem pessoas que escolhem as suas roupas a partir da influência de alguém na rede social. Existem pessoas que mudam o vocabulário a partir da influência da rede social. A partir da influência do seu trabalho, dos seus amigos. Existem pessoas que ganham a vida influenciando. Qual é o problema? O problema é que a influência, que é a capacidade de fazer com que outro faça aquilo que eu quero, tem sido viva, eficaz e a todo momento usada contra ou a favor de nós. E por causa de tanta influência que nós temos, e com a internet aumenta a quantidade de influenciadores da nossa vida, nós estamos vendo pessoas que se declaram cristãs, que declaram que querem Jesus, mas estão se permitindo serem influenciados por coisas que o afastam de Jesus. Então, da mesma forma que é lindo ter a possibilidade de influenciar, muitas vezes a igreja se permite influenciar de forma errada. Então, o que nós vamos conversar hoje, a partir do Salmo 1, é sobre a correta influência, sobre o nosso influenciador principal. E nós vamos meditar como permanecer nessa influência. Então, você está com o Salmo 1 aberto, é um texto conhecido, o começo é muito conhecido. Diz assim: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de águas, algumas versões a um rio perene, que no devido tempo dá o seu fruto, as suas folhas não murcham, e tudo o que ele faz prospera, ou será bem sucedido. Os ímpios não, eles não são assim. Os ímpios são como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. A palavra de Deus, então, queridos, apresenta nos 3 primeiros versículos 2 possibilidades de influência. E depois, a palavra de Deus, nos últimos 3 versículos, apresenta o resultado possível, 2 resultados de influenciados. E eu queria dizer que pode ser
que a igreja hoje, atualmente, tenha múltiplos pastores. E eu não estou falando da cura, eu estou falando sobre a realidade. Pode ser que hoje, um jovem, Felipe, que você lidera com tanto carinho, seja tão influenciado por você quanto por um pregador da internet. Pode ser que aquilo que nós acreditamos sobre ser igreja seja influenciado por pessoas que nunca te viram, por pessoas que nunca souberam o seu nome, mas que te influenciam. Esse lugar da influência, ele é dado a pessoas e nós nem percebemos. E nem percebemos quando isso nos impacta. E se torna um desafio dentro da igreja viver essa influência real. Se torna um desafio porque é trabalhoso para os pastores, para os líderes, para os irmãos se esforçarem para influenciar pessoas que já escolheram a sua influência principal. Nós, como igreja, não somos chamados para ser influenciados por todos, pelo mundo, pelo contrário. A Bíblia nos ensina a sermos influenciados por Deus. Então vamos começar lendo de novo o versículo 1, devagar, para que nós venhamos a entender e aprender como sermos influenciados. A Bíblia apresenta no versículo 1, acompanha comigo, ó, 3 classificações. A Bíblia vai apresentar no versículo 1, o ímpio, o pecador e o escarnecedor. E ela vai dizer que abençoado é quem não anda no conselho do ímpio, que não se detém no caminho do pecador e não se assenta na roda dos escarnecedores. Primeira coisa que a gente precisa conversar, e isso às vezes gera um problema. A Bíblia não fala sobre não estar perto, de não conviver ou não se relacionar. A Bíblia fala sobre uma influência desses grupos sobre nós. Por que eu abro esse parênteses? Porque tem momentos que a gente acredita que a única forma de ser cristão, influenciado por Deus, é se eu me afastar por completo de tudo que eu chamar de mundo, existindo uma caixa quase como um monge. Só que isso vai gerar um problema. O problema é que vamos ver no versículo à frente. Como que eu vou ser alguém que dá fruto se eu não estou perto daqueles que necessitam do fruto? Então, quando a Bíblia fala sobre esse grupo de pessoas, ela não está dizendo assim, ó, a partir de agora, você não pode ter amizade, relacionamento, conversar com aqueles que não são cristãos. Ela está falando o seguinte, abençoado é quem não permite que o conselho do ímpio guie a sua vida. Então, não é sobre se relacionar, ter um relacionamento, uma amizade, trabalhar com o ímpio. É sobre como esse relacionamento te impacta. Não é sobre como conviver simplesmente com alguém que ainda não entregou a sua vida para Jesus, mas é como o relacionamento com essa pessoa te influencia. Não é sobre se afastar daquele que escarnece da cruz, zomba da sua fé. É sobre como essa zombaria muda a sua forma de ser. Qual é o problema? Nós estamos rodeados por esse tipo de influência, quer queiramos ou não. Nós não conseguimos controlar o ambiente de trabalho. Nós não conseguimos controlar o vizinho. Vocês não conseguem controlar as crianças que estudam com seus filhos. Os adolescentes que estudam com seus filhos. Os jovens que estão nas faculdades com seus filhos. Nós não conseguimos controlar o mundo e dizer que só estaremos perto de pessoas que confessam a mesma fé que nós. Na verdade, é um erro nosso acreditar que em todo lugar só estarão pessoas que serão bênção para nós. Existem e existirão ímpios, pecadores e escarnecedores na próxima esquina. Na segunda-feira de trabalho. No dia que você for buscar o seu filho na escola. Haverão pessoas que não compartilham da sua fé. Jesus disse que ele não pôde se revelar por completo ao mundo. Porque o mundo não era dele, o mundo não o reconheceu. Jesus veio e deu poder para que todo aquele que nele cresce tivesse vida eterna. Mas as pessoas não creram. O mundo não escolheu Jesus. O mundo escolheu outras ofertas. O mundo, então, tem outras influências. O mundo está recheado de ímpios,
pecadores, escarnecedores. Em algum momento nós éramos ímpios, pecadores ou escarnecedores. Em algum momento éramos tão distantes de Deus que nós não percebíamos, mas estávamos nesse lugar. Mas agora Jesus mudou a nossa vida. Talvez hoje você veio para sair desse lugar. Só que estamos rodeados por esse tipo de influência. Quem dera eu pudesse falar, queridos, vamos fazer agora uma campanha de oração para que não haja mais nenhum tipo de influência. A pastora Marta ia alegrar, vamos agora, quem dera a gente tivesse essa possibilidade. Mas não. A Bíblia adverte, diz que é abençoado. E às vezes a nossa vida está caminhando para um lugar tão torto, porque sem querer permitimos que a influência daqueles que não são de Jesus seja mais forte do que do próprio Espírito Santo de Deus. Às vezes, queridos, permitimos que o astro da moda, o músico, o professor inteligente, o melhor funcionário, influencie a nossa vida muito mais do que pessoas que têm o coração entregues a Jesus. E aí nos espantamos quando o resultado, depois de um tempo, é um resultado fora da presença de Deus. Mas o que aconteceu? Porque não cuidou do caminho, não se afastou do conselho do ímpio. Não fez como deveria ter feito o rei de Israel, filho de Salomão, que escutou os amigos e não o conselho sábio e perdeu o reinado. Escolheu se afastar daquilo que é de Deus por coisas pequenas, porque o amigo influenciou. Porque é um jovem que influenciou a escolha das drogas, da bebida, da prostituição, da imoralidade. Porque é um amigo do trabalho que mostrou o caminho corrupto, desonesto para conseguir o dinheiro. É porque é uma amizade da família que te mostrou uma outra perspectiva e pegou a palavra de Deus e destruiu na sua frente e mudou. E aí a gente vai sem querer dando ouvido e quando vai ver, o nosso caminho está longe de Deus. Eu permiti que outra pessoa me tirasse do caminho. E o caminho é Jesus. Nós temos que ter cuidado. É o primeiro salmo. É a abertura do livro de Salmos, um livro tão feliz, um livro cantado, e já abre com uma advertência. Feliz é o que está distante de ser influenciado pelo mundo. Mas eu confesso que eu não consigo somente falar, não, fuja, afaste-se, porque o remédio contra esse tipo de influência longe do Senhor é uma influência do Senhor. Vê comigo no versículo 2. O versículo 2 já apresenta outra ideia. Opa, saiu de cena o ímpio. Então no Salmo 1, versículo 2, saiu de cena o ímpio, saiu de cena o pecador, saiu de cena o escarnecedor. Agora o salmista apresenta outro. Agora ele apresenta uma outra possibilidade. Ele diz que o prazer daquele que sai da influência do ímpio, do pecador e do escarnecedor é ser influenciado pela lei do Senhor. É meditar dia e noite na lei de Deus. Opa, outra oferta de influência. Agora é oferecido uma outra influência. A influência da palavra de Deus. A influência daquilo que Deus diz. E é interessante porque a Bíblia diz que Jesus Cristo é a verdade. E que a palavra de Deus é a verdade. A Bíblia diz em Hebreus que Jesus é a exata expressão de Deus. João 1 fala que Jesus é a palavra. A palavra que foi usada para criar tudo no início. A palavra que deu sentido a todas as coisas. Então, quando a Bíblia fala para meditar na palavra, é para ter um relacionamento e meditar em Jesus. E hoje, queridos, Deus é tão bom que Ele escolheu não usar somente homens e mulheres para que você conhecesse Jesus. Então Deus não escolheu apenas usar Rodrigo para ser porta-voz. Ele escolheu estar em Rodrigo, estar na igreja, através do Espírito Santo, para que através do Espírito Santo, Ele nos influencie. Então nós temos duas ofertas. Ou eu sou influenciado pelos conselhos e vida fora daquilo que Deus é, ou eu sou influenciado
pelo próprio Deus através da sua palavra. Eu queria que você refletisse, porque a gente está num momento importante. Agora 2 caminhos foram ofertados. 2 possibilidades. Não sei qual caminho que você veio até aqui, mas pelo menos daqui para frente são 2 opções. Eu queria que você pensasse sinceramente qual o caminho que você tem escolhido na sua vida. E eu posso apresentar indicativos, como se eu fosse um médico, sintomas de que a influência da sua vida não é do Espírito Santo, mas é de um caminho fora de Deus. Primeiro sintoma, você não tem certeza da sua identidade. É um primeiro sintoma. O primeiro indicativo de que a influência da sua vida não é do Espírito Santo é que você não tem certeza de quem você é. E essa incerteza se dá porque a influência e aquilo que disseram que você é muito fraco. Exemplo, você pode chegar aqui hoje e não ter certeza do amor de Deus na sua vida. Porque talvez você aprendeu que para ser amado tem que ser uma pessoa boa. Para ser o melhor filho tem que ser obediente. Talvez você aprendeu e chegou até aqui achando que a sua identidade era trocar coisas com Deus. Era participar do culto domingo para que você recebesse algo de Deus. Então, quando você não participa domingo, você se acha menos filho, porque você aprendeu a trocar. Talvez você acredite que a sua identidade de influenciado é fazer muito por Deus, muito, fazer tudo, estar em tudo, muita atividade, e esqueceu de ser. E aí, quando vem a dificuldade bate exatamente na influência que não é de Deus. O inimigo, ele fala e acusa exatamente naquela influência que foi construída numa mentira, porque a mentira não permanece para sempre, só a verdade. Então, quando tem que vir, ele bate na sua identidade que você forjou fora de Deus. Você achou que você era um filho enquanto você era bom. O dia que você cometeu um pecado, você falou, agora eu não sou um bom filho. Você acreditou que a sua vida era firmada em fazer muito. E aí Jesus disse, mas você fez tanto que você não está mais perto de mim. Você não medita na lei, você só... Então, um indicativo, que talvez a sua influência não seja a palavra de Deus, mas algo fora, é que a sua identidade talvez esteja fragilizada. Mas uma boa notícia é que ela, estando fragilizada, há uma correção. Medita lá na lei do Senhor, dia e noite. Busque a lei do Senhor. Tenha prazer em ouvir quem você é do Espírito Santo de Deus. Seja feliz em ouvir numa canção que Deus te ama, e te ama, e te ama. Ah, mas os meus pais não me amam. Deus te ama. Os meus filhos não me amam, mas Deus te ama. O mundo parece não me amar, as pessoas me recusaram, mas Jesus morreu numa cruz porque Ele te ama. Será que você pode me ajudar e falar para a pessoa do seu lado que Jesus a ama? Ah, pastor, eu não gosto desses momentos de falar com a pessoa do meu lado. Acontece que quando eu medito na lei do Senhor, eu gero fruto. E aí você é porta-voz daquilo que Deus é na sua vida. Está vendo? Você não é um pecador, um ímpio, nem um escarnecedor. Você é instrumento de Deus para que outra pessoa seja influenciada. Basta você abrir a boca e falar do que você vive. Ah, Rodrigo, mas eu sou pecador, eu sou falho, eu também sou. Não é porque eu mereço, é pela graça. Mas onde você aprendeu isso, Rodrigo? Você tirou de uma cartola? Está dizendo porque é mais fácil? Não, porque ao meditar na lei do Senhor, a Bíblia diz que pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é presente de Deus, presente para nós. Então, se alguma circunstância vier usada pelo inimigo, ou por pecadores, ou ímpios, ou escarnecedores, dizendo, Rodrigo, você não merece estar no reino dos céus, eu posso rir e falar, você está certo, eu não mereço, e fico agora 2 pessoas em dúvida, porque agora o assunto foi, mas eu ia acabar com ele falou isso, botou dúvida em mim, eu não mereço, é pela graça. Mas você não age como filho. Eu sei. Eu não era alguém que era bonito como filho. Eu me tornei aquilo que Jesus faz em mim. Eu sou aquilo que Jesus diz que eu sou. E eu aprendo isso meditando na palavra. Mas, queridos, peço desculpa. Mas um segundo sintoma de que nós não somos influenciados pela palavra é porque nós não investimos tempo com ela.
você gasta 2 horas do seu dia rolando story no Instagram, conversando no WhatsApp, vendo vídeo no YouTube, jogando, se divertindo. Eu não estou falando sobre você parar e ficar 24 horas lendo a palavra de Deus. Eu estou falando para que você tenha consciência daquilo que muda a sua vida. Se eu falasse para vocês, amanhã você tem uma prova, o concurso da sua história, e só vai cair matemática. Levanta a mão quem estudar português, por favor. Agora levanta a mão quem estudaria matemática. Tem gente que não sabe, ficou na dúvida, se estuda português, matemática, ciência. Eu falo assim, não vem estudo aqui o que vier a gente sabe. Parece meio óbvio, você fica assim, poxa pastor, que pergunta boba, se só vai cair matemática, é óbvio que eu vou estudar matemática. Se o que vai mudar a minha vida é meditar dia e noite em matemática hoje, para ser alguém amanhã, nós vamos estudar o quê? Vamos de novo para a gente falar bonito. Se para mudar a minha vida e estudar dia e noite para passar no concurso, eu tenho que estudar matemática, eu vou estudar? E se para mudar a sua vida, você tivesse que dia e noite estudar a palavra de Deus, você vai ficar estudando o influenciador, que é do caminho do ímpio, que é do lugar da zombação, que é fora da presença de Deus? E aí você vai chegar para mim e dizer que você quer ser igual a Jesus? É um sintoma. Sintoma. E aí quando tem EBD a gente não quer ir. E quando tem estudo bíblico a gente não quer participar. E quando tem mais da palavra de Deus nós não queremos estar. Nós queremos mastigado. Queremos. Eu já me vi querendo a informação e indo na pessoa que me falasse o mais fácil. Então eu ia atrás, eu falava, nossa, estão quase mastigando e me dando de comer. Será que o Deus daquela pessoa que revelou não é o mesmo Deus que o meu é? Então eu tenho condições de ir atrás. Eu acho muito interessante que, por exemplo, Daniel ele conversa comigo por WhatsApp. Fica uma dúvida, está lendo o texto, ele fala, ô tio, é porque ele me chama de tio, né? Eu chamo de sobrinho também de volta. Tio, sobrinho. Ou então, pastorzão, eu estou lendo aqui, o que você acha? Eu acho isso, a gente conversa. Ele está meditando, nesse processo a gente vai conversando. Ele não é o único. A gente vai conversando, vai compartilhando. Porque isso constrói. Meditar é um processo. Meditar não é ler uma vez e passar. Meditar não é como quem mastiga. Meditar é um processo. É um processo, é uma continuidade. É quando aquele texto, aquilo que Jesus revelou, começa a ficar na sua cabeça, você está almoçando, e você está pensando, mas é pela graça. Você saiu do culto falando, é pela graça. Começa a fazer parte, até que isso esteja no seu coração. E você ache prazer nisso. Mas nós estamos acostumados com as coisas muito rápido. A gente escolhe um curso pelo tempo que ele leva. Qual é o melhor curso? Não interessa. Qual é o mais rápido? Qual é o melhor caminho? Não interessa. Qual é o mais rápido? Qual é a melhor comida? Não interessa. Qual é a mais rápida? Tudo queremos rápido. Tudo queremos instantâneo. O que levar mais tempo? Como eu mando mensagem mais rápido? Como eu mudo a minha vida mais rápido? Como me tornar rico em 24 horas? Como ganhar 10 mil reais por semana? Nós queremos o mais rápido. Queremos o mais rápido. Nós queremos atalho para tudo, mas no processo com Deus não existe atalho. Se você está pegando atalho, você está vivendo a maturidade de outra pessoa. E quando vier a tempestade, a maturidade é testada. Como a gente conversou na quinta-feira. Se você não pôde estar, procura no YouTube. Deus falou muito conosco quinta-feira, sobre lidar com crise e na esperança. Quando vem a crise, você se perde, porque você era influenciado por pessoas que nunca falaram sobre a crise. Então, o indicativo de que o seu caminho não é o caminho de quem medita na lei do Senhor, é que você não está querendo passar tempo com a palavra de Deus. Você não está buscando. E isso não é só um alerta, querido, para que você venha na EBD, não. Também é. Isso não é só um alerta para que você estude, se dedique para EBD, para estudar em casa. Mas também é. Mas é um alerta principal para que você viva perto de quem te ama tanto a ponto de mudar a sua vida. Isso é ser influenciado. Mas um indicativo de que você está no caminho de meditar no Senhor, a própria Bíblia diz. Versículo 3, abre aí. Você não fechou, você já tá esperto, e fala assim, eu nem fecho. Rodrigo, quando começa em um texto, ele fica.
Olha o que o Salmo 1, versículo 3, ele fala. Ele vai fazer uma comparação com uma árvore plantada perante um rio, águas correntes. Então ele vai falar o seguinte: o bem-aventurado, a pessoa feliz que é influenciada por Deus, ela é igual uma árvore plantada junto à água corrente. O que é a característica dessa árvore? Ele vai dizer 3. Dá fruto no tempo certo, as folhas não murcham, e tudo o que faz é bem sucedido. Está aqui. Eu apresentei coisas que mostram que eu estou fora do caminho. É a minha identidade fragilizada e a minha superficialidade, o pouco que eu busco Deus. Mas também estou apresentando o que mostra que eu estou no caminho. E são 3 coisas. Primeira coisa, dá fruto no tempo certo. Você pode parar hoje, ao fim desse momento de conversa, parar em oração e falar: Senhor, eu tenho dado fruto. O que é fruto? Não é que você dá maçã, mas você tem feito a diferença na vida de alguém? Você consegue ver que você influencia outra pessoa da mesma forma que você é influenciado? Opa, olha um critério legal. Será que a minha casa recebe o fruto daquilo que eu experimentei de Deus? Será que o meu trabalho, será que é onde eu estudo, será que é onde eu convivo, as pessoas que eu jogo, as minhas redes sociais influenciam um fruto daquilo que eu vivo? Porque o Evangelho nunca para em mim. Jesus nunca para em nós. Jesus, ele é insaciável por vidas. Jesus não para em nós. O amor dele é muito grande, cabe muita gente para ele transformar, ele nunca para em nós. E se o amor e a influência de Deus nos leva ao outro, se eu estou parado, eu não estou sendo influenciado pelo Senhor. Mas se eu estou dando fruto na vida de alguém, eu estou sendo influenciado por Deus. Será que você se sente revigorado, vivo, mesmo no pior e mais complexo caos, na grande dificuldade, você se sente como quem tem vida, fôlego? Porque a folha da árvore é o que dá energia à árvore. Se todas as folhas murcham, ela fica sem energia. Ela depende das folhas. Logo, uma árvore onde as folhas murcham é uma árvore que está sem vida, está prostrada, foi derrotada pela circunstância. O tempo e o clima retiraram a vitalidade dela. Mas uma árvore que as folhas nunca murcham, nunca falta energia, nunca falta disposição. Não há conformidade com as circunstâncias. Aquele que medita na lei do Senhor não se contenta com pouco. Não se contenta em ter pouco, quando Jesus oferece muito. Não se contenta em permanecer no deserto, quando Jesus oferece uma passagem. Não se contenta com o vale da sombra da morte, quando sabe que o bom pastor leva a pastos verdejantes. Aquele que medita na lei do Senhor não para, não desiste, mesmo quando dói o serviço. Mesmo quando é dolorosa a noite, ele não para. As pessoas que meditam na lei do Senhor, creem em versículos como: o choro dura uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Mas se eu permanecer e parar na noite, eu não vejo a alegria da manhã. Pessoas que não murcham, porque meditam numa lei certa, poderosa, na verdade do Senhor, que não é fraca como as verdades do mundo, que ensinam que a beleza da vida é o dinheiro, a beleza da vida é a posse, a beleza da vida é o status, mas a beleza da vida é o Senhor. Elas não se frustram quando as coisas dão erradas hoje, se está no caminho do Senhor. Elas acreditam verdadeiramente quando a Bíblia diz que aqueles que semearam com lágrimas colherão com júbilo. Elas acreditam que a glória que há de ser revelada em nós é muito maior do que o sofrimento. Elas acreditam que se pode todas as coisas naquele que nos fortalece. Essa fé é muito forte. Por quê? Porque quem sustenta é o Espírito Santo de Deus. Elas ouvem a dificuldade que é a vida, mas uma eternidade fala: o nosso trabalho não é vão no Senhor. Elas não param. Nós não somos daqueles que param. A igreja não para. Aquela música, a perseguição não parou a igreja, é isso, não para. Se você parou, é hora de sair desse lugar de parado. Volta a meditar na lei do Senhor. Deixa que as suas folhas voltem a ter vida.
vida, querido. Seja vivo. Seja vivo na sua casa. Seja vivo no seu trabalho. Então, quem está na árvore, quem é meditador, quem medita na palavra do Senhor, dá fruto. Quem medita na palavra do Senhor é ativo. E quem medita na palavra do Senhor, encontra o sucesso do Senhor. É bem sucedido no que faz. E eu gosto sempre de lembrar, sucesso não é dinheiro, não é fama, não é glória humana. Pode ser, tá? Pode acontecer de nesse caminho o seu sucesso acontecer com mais recursos. Eu não quero que todo mundo seja pobre. Eu não estou falando assim, não, agora todo mundo, decreto pobreza para todo mundo. Não, não é isso não. Eu decreto Cristo para todo mundo. E às vezes o processo de formar Cristo passa por abrir mão de coisas que estão te atrapalhando. Porque às vezes o dinheiro te influencia tanto que você tem escolhido o dinheiro e não mais Deus. E aí Deus te retira o dinheiro para que você seja transformado por Ele novamente. E às vezes vem desemprego, vem situações, você ganha menos, dá mal. E você não entende o que está acontecendo, é porque Deus quer te ensinar algo. Pelo menos aqueles que estão no propósito deles sabem. Mas você está sendo influenciado pelo dinheiro e você acha que quando é errado, você não está com Deus. Porque você não tem certeza de quem Deus é. Aí a gente volta. Identidade mal feita, superficial na palavra, vem a dificuldade, deu ruim. Mas quem está de verdade, no rio que a água não para, ninguém segura. Mas a coisa está difícil, você está vendo a pessoa sem nada, igual Jó. E ainda assim ele fala, eu sei que meu Redentor vive. Ele vai se levantar na terra. Aí você vai dizer, mas é uma diferença muito grande, o que Jó tinha que eu não tenho para suportar? Talvez o que Jó tinha era meditar na lei do Senhor dia e noite. Era crer de fato no que a palavra de Deus diz. E não no que a palavra do influencer, do rico da moda, dos stories dos famosos, mas sim na influência de Jesus. Sucesso é parecer com Jesus. Sucesso é parecer com Jesus. Se você quiser saber se você está sendo influenciado pela palavra, olha no espelho. Olha na sua alma, no seu coração. Vê se você parece mais Jesus que pareceu ontem. Se você parecer mais Jesus hoje do que pareceu semana passada, a sua vida está tendo sucesso. O Espírito Santo está tendo sucesso. Então nós aprendemos, lendo o que está escrito, como ver minha vida. Nós podemos sair daqui perguntando todos os dias, deixa eu pensar, se o Espírito Santo influencia a minha vida pela palavra. Deixa eu ver se eu estou fazendo a diferença para alguém, dando fruto. Deixa eu ver se eu estou firme e vivo, mesmo com a dificuldade. Deixa eu ver se Jesus está sendo formado em mim. Opa, estou parecendo mais Jesus, estou fazendo a diferença para alguém e estou firme. Então isso é forjado na palavra de Deus. Essa igreja forjada na palavra de Deus permanece. Então a cura precisa permanecer forjada pela palavra de Deus. Nós precisamos tomar cuidado para que nada aconteça fora da meditação da palavra de Deus. Seja a decisão de comprar ou não copo descartável, ligar ou não o ar, até ir para a rua ou não, ou pregar a palavra ou não, que seja meditando na lei do Senhor. Para a gente caminhar para o fim, versículo 4 do Salmo 1. O salmista agora ele vai falar sobre dois caminhos. Duas consequências. Ele fala da consequência do ímpio. Quem é o ímpio? É quem não está sendo influenciado pela palavra. E fala da consequência de quem é salvo. Aqui é o justo. Não por seus méritos, mas porque Cristo nos justifica. Ele nos torna justos. E ao terminar esse caminho, você escolhe. Lembrando que não escolher também é uma escolha. Se você não escolheu o caminho de Deus hoje, e você estava fora dele ontem, você vai permanecer fora. E aí a consequência está aqui. Mas se você está no caminho de Deus hoje, e quer permanecer, a consequência está aqui. Mediante ao que Deus apresenta, eu escolho. Olha que Deus bom. A Bíblia começa falando, versículo 4, os ímpios não são assim, assim como bem-sucedidos em parecer igual a Jesus, firmes e vivos em todo momento e dando fruto ao próximo. O ímpio é o contrário. Não gera fruto em ninguém, se perde quando a circunstância é difícil e não parecem com Jesus.
O ímpio não é assim. O ímpio é comparado à palha. O que acontece com a palha? O vento espalha. O vento dispersa. O ímpio não é árvore plantada, firme. O ímpio é disperso. Qual é a consequência de quem não é influenciado por Jesus? O vento te leva para onde quiser. Às vezes, querido, hoje ele está te levando só a ter menos amigos, a dormir com preocupação e ansiedade. Às vezes hoje ele te leva a estar um pouco distante da sua família. Mas amanhã o vento te leva para longe da igreja, longe de Jesus, longe dos amigos. Depois de amanhã, para o desespero. E semana que vem leva para o inferno. Porque só vai levando, o vento leva para onde quer. E você acha que a influência que não vem de Deus quer te levar para onde? Você só tem duas opções, ou é céu ou é inferno, ou é eternidade com Deus ou sem Ele. Então quem não está levando você para onde está Deus, está te levando fora. Esquece essa coisa de todos os caminhos te levam a Deus, não é assim. O que leva a Deus é o caminho onde está o rio perene, e rio é o Espírito Santo, é na influência dele, cuidado. Cuidado que vem um dia que o vento joga tão longe que não dá tempo de voltar. Você não quer morrer como palha. Você não procura coisa daqui não. Pensa no que é do alto. Não fica preocupado com quem tira a sua roupa, a sua comida aqui não. Pensa em quem castiga a sua alma. Não acha que o caminho da influência da palavra de Deus é só sobre uma vida boa aqui. É sobre ser plantado. E quem é plantado o vento não tira. Mas o ímpio é retirado. Talvez você seja hoje como palha. E não fica com esse sentimento de eu sou palha, mas vou dizer para ninguém não. Porque palha escondida ainda é palha. Palha solta que não quer reconhecer ainda é palha. Árvore é árvore. E você sabe se você é palha ou árvore. Nós sabemos se temos relacionamento com Deus ou não. Vamos ser sinceros. Eu sei se eu estou perto dele. Eu sei se eu estou firme com ele. Eu sei se eu estou dando fruto. Eu sei se eu estou sendo jogado para qualquer lugar ou não. Nós sabemos. Somos inteligentes. Nós sabemos. Bate aqui, ó. O seu coração está apertado aí que eu sei. Você está pensando. Eu estou pensando, falando. Eu estou aqui pensando, meditando, conferindo. Eu estou quase olhando no espelho. Deixa eu olhar que bate de volta aqui, ó. Nós sabemos se somos palha ou não. Versículo 5. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. O juízo virá. Virá o dia onde se olhará se eu sou palha ou árvore. Se o que me influenciou foi Deus ou o mundo. Vem para todos. Ao homem está ordenada a morte e o juízo. Todos nós. Jesus virá, querido. Ele virá. Eu sei que tem pessoas se esquecendo disso. Se apegando tanto ao mundo e esquecendo que Jesus vai vir. Ele virá. E quando ele vier, quem é árvore vai estar no jardim. Mas quem é palha vai ser lançado no fogo. Quem está no caminho de ser influenciado por Deus vai celebrar com júbilo ao Senhor. Vai glorificar porque Ele chegou. Ou vai ressuscitar e ver o Mestre falou, bendito seja o Cordeiro. Bendito aquele que morreu na cruz por mim. Valeu a pena uma vida inteira de sacrifício para permanecer plantado. Eu sabia, eu meditei naquela lei, eu li aquele livro de capa preta, eu ouvi a pregação, eu escutei o Espírito Santo, valeu a pena permanecer, valeu a pena ser zombado, valeu a pena ser humilhado pelo mundo, porque valeu a pena permanecer com o meu Senhor. Esse é o júbilo de quem permanece, mas o ímpio não. O ímpio está sendo jogado pelo vento, e chega um momento que o vento culmina no fogo. No juízo os ímpios não prevalecerão. E é por isso, queridos, que às vezes, mesmo na congregação dos justos, a igreja, é difícil permanecer se eu sou ímpio. Por que é difícil? Porque você está perto de pessoas firmadas. Pessoas que querem Jesus. E eu não estou falando sobre pessoas perfeitas. Não confunda não, por favor. Eu estou falando por pessoas firmadas. Sabe o que é interessante? É que nessa lógica de ser árvore, quem te segura é o chão. Não é prazer ou poder da árvore permanecer, mas é do chão segurar.
Se você está firmado em Jesus, agradece a Jesus por você estar. É Ele que nos segura. A gente leu no texto de Judas, aquele que vai nos apresentar perante ao Senhor, puro e com alegria, é Ele que nos mantém, é Ele que nos guia, o Espírito Santo. Não é por mérito de pastor Rodrigo, pastora Marta, de liderar a B e C, não é por mérito humano. O nosso único mérito é permitir que Deus haja. Mas o ímpio, ele não consegue permanecer. É difícil você permanecer na igreja, não sendo igreja, porque a igreja parece viver algo diferente. Aí se torna loucura, é loucura, é loucura, loucura. Acordar domingo cedo, se você acha normal, você não é são. É loucura. Mas é uma loucura que faz sentido pela fé. E aí não vai. Então o que é necessário? Que você nasça de novo. Seja transformado. Acontece, queridos, que infelizmente, joio e trigo, joio é igualzinho trigo, você só sabe na colheita. Vai ter gente que vai viver como joio e morrer como joio, achando que é trigo. E vai arder no fogo como joio. Porque nunca pensou em se comparar para ver se é trigo. Versículo 6. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio não. O caminho do ímpio perecerá. O caminho do ímpio é decretado pelo vento, que joga para onde o vento quer. E as influências do mundo são como esse vento, que vai tocando a palha. Busca dinheiro, busca o sucesso, pensa só em você. Pensar no seu vizinho, ajudar o outro, não, pensa em você, deixa. Jesus sabe dessa influência que joga. Jesus adverte, cuidado, sai disso. Sai desse caminho, sai dessa roda, sai desse encontro, sai dessa influência. Mas Ele conhece o caminho dos justos. Ele sabe exatamente onde você esteve a sua vida inteira. Ele sabe cada passo, escolha, pensamento, dor, lágrima, que foi derramado, vivido, feito no seu caminho. Sabe por quê, queridos? Porque o caminho do justo é Deus. Jesus é o caminho. Então, todos os passos que o influenciado por Deus dá é em Jesus. É como se você pisasse nele todos os dias. E ele sabe que você está pisando nele, caminhando nele, porque ele é a lâmpada para os seus pés. Ele é o Espírito Santo que te guia. Você está vendo a eternidade não por você, mas é porque Deus está te levando. Então, a Bíblia diz quais são as consequências de quem é influenciado pelo mundo e de quem é influenciado por Deus. Olha que bonito, a Bíblia é muito clara sobre não ser influenciado pelo mundo, e a Bíblia é muito clara sobre ser influenciado por Deus. Alguém ficou com dúvida sobre ser influenciado por Deus ou não? A Bíblia é muito clara sobre o caminho de quem é influenciado pelo mundo, que é perecer no juízo, que é inferno, e é muito clara sobre o caminho que é ser guiado pelo Espírito Santo e pela lei do Senhor, que é bênção. Ela é muito clara aqui. O texto diz, hoje você tem que tomar uma decisão. Porque se você não decidir hoje, você escolheu não decidir. E ao escolher ou não decidir, você permanece onde você está. Se a sua decisão de permanecer é permanecer fora do caminho, é esse caminho que vai te levar para a perdição. Mas se a sua decisão é permanecer no caminho, é um caminho de vida eterna. Posso falar uma verdade? Não é uma decisão fácil. Ou você acha que plantar uma árvore é da noite para o dia? Não é fácil sair de hoje sendo influenciado pelo mundo e amanhã ser perfeitamente influenciado por Deus. Ou você acha que isso acontece da noite para o dia? O fruto vem no tempo certo. Sabe qual é o problema, querido? É que você às vezes não tem coragem de ser plantado. Você quer já nascer árvore. E você se sente mal, se sente fraco, se sente mal, humilhado por ter que admitir, opa, eu preciso que o Evangelho seja plantado de novo no meu coração para me transformar. Ah, mas eu já creio em Jesus. Não duvido disso. Não duvido nada disso. Ah, eu nunca criei. Não duvido nada disso. Eu não estou falando sobre o passado. Eu não olho o passado. Eu olho para o alto e para frente. As coisas velhas se passaram. Se você foi guiado até hoje por vento e você era palha, isso não me interessa.
Isso não interessa para o novo caminho que Jesus tem para você. Se você estava mais ou menos, ora árvore, ora palha, ora firme, ora jogando, não interessa mais. Isso é o caminho antigo. Hoje as coisas se fazem novas. A palavra de Deus foi pregada. O evangelho da Boa Nova foi anunciado. A verdade que liberta foi exposta. O Espírito Santo que salva está presente. O Jesus que morreu na cruz quer a sua vida. Então hoje há transformação. Hoje há mudança. Se você tiver coragem de ser plantado. E como não é fácil o processo, eu não vou terminar essa pregação e ir embora e deixar que você decida sozinho. Seria negligente. Não. Eu quero ser usado por Deus na sua vida. Eu quero dar um fruto na sua vida, porque eu escolhi ser árvore permanente. Eu escolho gastar a minha vida para que a sua vida seja transformada. E você pode cobrar, você pode pedir o meu número. Eu sei que essa igreja escolhe gastar a sua vida por você. Então só tem uma pergunta: qual o caminho que você quer para a sua vida? É o caminho de ser guiado até o inferno, ou o caminho da bênção com Jesus? E sem pensar sobre juízo, vida antiga, humilhação ou fraqueza, tome uma decisão, porque eu quero orar por você. Eu quero em Cristo, e no poder que Deus deu à igreja, interceder para que de hoje para frente você não seja palha, mas seja plantado no rio perene, que você seja árvore que medita no Senhor. E se alguém quer se posicionar e quer ajuda hoje, para que saiba que pelo menos uma pessoa está se colocando na brecha por você, eu chamo que vem à frente, porque eu vou orar. Nós vamos orar. Alguém precisa tomar essa decisão? Deus abençoe, meu filho. Alguém mais? Alguém precisa se posicionar como árvore? Alguém precisa se posicionar para meditar? Que eu vou estar orando. O convite está feito, querido. Enquanto a oração está acontecendo, pode vir. Enquanto a música está tocando, pode vir. Enquanto o Senhor da colheita está chamando, pode vir. Enquanto o rio perene tocar o seu coração, venha. Não saia daqui em dúvida. Seja corajoso ou corajosa para ter sua vida transformada hoje. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor é o Senhor da colheita. Eu te agradeço porque o Senhor é bom. Porque o Senhor nos ama. Nós não temos tempo para perder longe do teu amor. Não temos tempo para ser palha. Nós não temos tempo para estar no caminho longe do Senhor, sendo influenciado pelo mundo. Não temos tempo. Com urgência clamamos pelo Senhor. O teu filho aqui se posiciona, querendo que toda a sua vida seja plantada no Senhor. Querendo deixar de ser palha naquilo que ele possa ser palha. O Senhor conhece. O teu Espírito sonda, o seu Espírito sabe. O teu filho escolhe mudar, ser transformado, ter coragem para ser usado pelo Senhor. Meu Pai, revigora as folhas, gera vida, transforma, gere frutos através dele. Aplique o maior sucesso que é parecer como o Senhor Jesus na vida dele, Pai. Senhor, eu também clamo por aquele que não teve coragem de ser plantado hoje. Mas se no coração dele, ele hoje decidiu que o Senhor é o Salvador e Senhor da vida dele. Se hoje ele decidiu que não quer mais a influência do mundo, mas a influência do Senhor, vá ao coração dele, transforma a vida dele. Coloque pessoas para influenciá-lo até o seu caminho. Mova a igreja do Senhor até a vida dele. Que ele não saia daqui sozinho, mas amado. E Pai, tenha misericórdia de nós, que consideramos estar plantados. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Senhor, nos sustente, por favor. Nós não queremos ser palha em momento algum, mas sim plantado com o Senhor. Obrigado por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Me sustentas em